Olá pessoal, eu sou o professor Lauro Eduardo Kozovitz. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Orientada a Objetos com Java. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações para os novos vídeos. Se gostou, deixe o like, coloque seus comentários e vamos em frente. Na aula de hoje veremos o que são e como usar threads. O que é uma thread? É uma linha de execução da CPU. Funciona como se fosse uma CPU virtual, executando trechos do programa, aparentemente ao mesmo tempo que outra thread. Ou seja, quando a gente executa um programa, é como se fosse thread, ou linha em inglês, né? Uma linha de execução da CPU. Quer dizer, existe a thread principal, né, que eu quero dizer em termos de execução de um programa, mas é possível a gente criar mais de uma. E isso não importa se o equipamento é um equipamento multicore ou que tenha várias CPUs que possam realmente executar ao mesmo tempo, ou um artifício que a CPU já tem há bastante tempo, né, que é você interromper o processamento atual, salvar todo o contexto, a posição onde o PC da CPU, o Program Counter, estava, quer dizer, o contexto das variáveis, o que tem que ser executado. Isso é através de uma interrupção, e aí um outro trecho é executado. Num certo momento, aquele outro trecho é interrompido e é retomada a execução do trecho original. Então é possível criar várias threads. Esse é um recurso dos sistemas operacionais modernos já de longa data, né? Na década de 70 isso não era comum, mas a partir da década de 90, principalmente 80, 90, isso passou a ser algo interessante, principalmente porque dá uma fluidez ao programa, principalmente em programas gráficos, né? Se você está jogando um game, por exemplo, você, ao mesmo tempo que o processador está atendendo o teclado, o joystick, o uso dos recursos da interação com o usuário, ele está fazendo alguma animação. Então, por exemplo, aquele famoso jogo Space Invaders, né, um arcade, né, super clássico. Se você não tivesse recursos de fazer essa interrupção e tentar executar ao mesmo tempo, ou você daria tiro ou o disco voador se moveria. Ou seja, seria uma questão de move o tiro, move um pouquinho o disco, move o tiro, move um pouquinho o disco, né? E seria algo muito chato, quer dizer, você não tem essa fluidez, essa dinâmica de ver que coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, hoje em dia, quer dizer, todos os programas fazem uso de recursos multithread, e em Java é bastante fácil você fazer isso, né? Isso existe já, é claro, na linguagem C, mas é um pouquinho mais complicado de você fazer, tanto que não é nem ensinado, em geral, não é ensinado nas disciplinas mais básicas. Mas aqui a gente precisa começar a ver esse recurso que está disponível, fazer algumas experiências, e é o que será mostrado nessa aula. Tá? As threads aqui, evidentemente, como toda a filosofia Java, são controladas pela JVM, pela Java Virtual Machine, né? Mas elas dependem da implementação disponível no sistema operacional que estiver embaixo. Então, no Windows vai ser de um jeito, no Mac de outro, no Linux de uma terceira forma, eventualmente, e até recurso do CPU. Então, o Java tenta obedecer às instruções, os recursos que tem de thread, mas isso vai depender do que está realmente disponível no processador e no sistema operacional que está embaixo, no subjacente. Por que a gente vai usar thread? Bom, já até foi dito, a gente tem interface mais interativa com o usuário e você poder sentir que as coisas estão executando, tarefas estão executando aparentemente ao mesmo tempo. Tá? Então, mesmo numa CPU mais antiga, que você tenha uma única linha de execução, um único core, né, você consegue realmente dar essa sensação para o usuário de que está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. E também é um uso mais eficiente da CPU. Por exemplo, entre você está digitando alguma coisa, você aperta uma tecla, aí depois vai apertar outra, talvez, se você for rápido, em 1/10 de segundo, há milhões de ciclos da CPU. Hoje em dia as CPUs rodam na velocidade de gigahertz, ou seja, bilhões de ciclos, né? Então poderia fazer outras coisas ao mesmo tempo que você
está digitando. E é mais ou menos o que acontece quando você está programando. Você aperta uma tecla, ele já está lá te dando sugestões do que fazer, ou seja, já está pensando, fazendo coisas entre um apertar de tecla e outro. Uma curiosidade, quer dizer, eu já utilizei um editor de texto há muito tempo atrás, né, algo no início da microinformática, que quando você terminava de editar um texto e mandava imprimir, você tinha que sair para tomar um cafezinho, porque ele não fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, você terminava o texto, salvava e mandava imprimir, porque o computador ficava totalmente dedicado à tarefa de um computador de 8 bits, né, dedicado à tarefa de fazer impressão. Tá? Isso evidentemente, fica até engraçado ouvir isso nos dias de hoje. Tá? Então, assim, você tem maior produtividade, maior fluidez, e é essencial você usar threads. Basicamente, né, até nas linguagens mais modernas, em que a thread às vezes nem fica tão visível, você pegar, por exemplo, um Flutter com a linguagem Dart, né, que você tem lá os recursos de await, enfim, de future e outros recursos, tem uma thread embutida ali, porque você vai acessar um arquivo, aquilo é uma coisa demorada, ele coloca uma thread ali por dentro. Você vai acessar a internet, também é uma coisa, mesma coisa banco de dados, enfim, todas essas tarefas, até carregar uma imagem, que é acessar um arquivo, você normalmente coloca uma thread para fazer isso, para que o programa tenha essa performance, você não dê aquele travamento, uma sensação de travamento por menor que fosse. Como é que a gente pode criar uma thread no Java? A gente pode estender a classe thread, é uma forma simples, ou seja, você criou um objeto filho da classe thread. Tá? Ou então implementar a interface Runnable, ou seja, a classe que você estiver utilizando vai implementar essa interface Runnable, vai ter o método run, que é onde começa a thread. Mas normalmente esse último método, implementar uma interface, normalmente é o preferido, porque a interface não atrapalha o mecanismo de herança. Isso até seria uma questão de prova. Tá? Ou seja, quando você faz, por exemplo, se eu for criar a classe gerente, e sei lá por quê, eu quero que tenha uma thread, que essa classe gerente seja filha de uma classe thread, eu não vou poder fazer o gerente como filho de funcionário. Então eu poderia fazer a classe gerente filha de funcionário e implementar a interface Runnable para ter o método run para executar alguma coisa que eu queira executar em paralelo, vamos dizer assim. Né? Então, como é que seria isso? Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha a classe aqui que eu coloquei como minha CPU, public class minha CPU, filha de thread. Estou usando a primeira forma. Então, vai ter um método run, isso é obrigatório, isso é filho de thread, eu tenho que fazer esse método run. E aqui eu coloquei um contador. Int i igual a 0, enquanto i menor do que 30, eu vou incrementar o valor de i e imprimir esse valor. Tá? No momento que o método run terminar, a thread acabou. Assim, poxa, mas e se eu quiser executar mais coisas? É só você colocar um loop infinito. E aí está fazendo as coisas nesse loop infinito. Se você está fazendo um jogo, normalmente um jogo é um loop infinito. Né? Você pode ter recursos de fazer um break, de terminar aquele loop, aquele while, né? Ou for, por exemplo. Mas, enfim. Então a thread começa no método run e termina no método run. Então nesse caso aqui, fez as 30 impressões, né, de 0 a 29, e aí a thread termina. No método main, o que eu estou fazendo? Eu vou criar thread t, então new minha CPU, observe que eu estou instanciando um objeto minha CPU, mas ele é compatível com thread, né, porque ele é filho de thread. Né? Da mesma forma que eu faço new gerente e jogo em funcionário f, minha CPU é filha de thread, então new minha CPU é uma thread t. Aí eu preciso fazer o tstart. Tstart não é começar a thread, é deixar ela preparada. Quem vai executar vai ser a JVM, no tempo que a JVM quiser. Tá? Então pode ser microsegundos depois que você deu esse comando, mas não é exatamente após esse comando que a thread começa. Então tstart põe para rodar quando você puder. E aqui o que eu estou executando quando eu rodo um main? Tem uma outra thread que é a thread principal. Então aqui eu tenho um for de letras, né, de A até Z, poderia fazer de A até Z-1 na verdade, né?
e eu estou imprimindo letras. Então, nesse caso, se você executar esse programa, fica como exercício para vocês, eu vou estar quase que ao mesmo tempo, o programa vai estar imprimindo letras e números. Então, às vezes, num computador vai aparecer uma letra, um número, uma letra, um número, ou 3 letras, um número, 3 números, uma letra, depende da prioridade, depende de uma série de coisas, ou até, eventualmente, terminam todas as letras, depois começam todos os números, ou ao contrário, todos os números, depois todas as letras, enfim. Normalmente vai ter alguma coisa, como não coloquei nenhum atraso aqui na thread, ele vai tentar executar quase que ao mesmo tempo. Esse que é o efeito da thread. A gente já vai ver algum exemplo prático. E se a gente implementar a interface Runable? Aí eu estou criando aqui uma classe outra CPU, tá? Que poderia ser filha de uma outra classe, a outra CPU extends alguma coisa, e implemento Runable. Se implementa Runable, eu sou obrigado por contrato a colocar o public void run. Então aqui também vou ter o contador aqui. Também vou fazer outra CPU O, new outra CPU, e agora vou fazer thread T, só que agora eu vou criar new thread passando o objeto que foi instanciado. E aí fazer o start. Aí aqui eu poderia colocar a impressão dos números, né, se eu quisesse, a impressão das letras, se eu quisesse. Então, comparando, até vou voltar aqui um pouquinho, né? Olha só, aqui eu estou instanciando o objeto e dando t-start. No outro caso, que eu implemento a interface Runable, eu crio o objeto, tá? E aí vou criar uma thread passando esse objeto, a referência para esse objeto criado. Tá? Então, são essas duas formas de fazer essa interface Runable. Fica como exercício também vocês tentarem fazer essas duas formas e observarem. Vamos agora a métodos de thread. Tá? Um método importante, né, que até se você quiser fazer um jogo bastante simples, né, que é o método sleep. Ou seja, você pode pôr a thread para dormir, sleep em inglês, dormir, né, alguns milissegundos. Então eu coloquei aqui 0,2 décimos de segundo, né, 200 milissegundos. A thread interrompe e aí depois, na thread atual que está sendo executada, vamos supor que essa CPU virtual, ou um core do processador, passou por aqui, opa, encontrou a instrução 200, então ela vai parar por 200 milissegundos e depois vai retomar. O método currentThread é interessante, porque o método currentThread te permite você saber qual é a thread que está rodando nesse minuto, ou se nesse segundo, nesse microsegundo. Ou seja, eu posso pegar o currentThread e até posso dar nomes para a thread se eu quiser fazer um tratamento, um programa que diferencie uma thread de outra. E a gente vai ver isso. Vamos então rodar esse exemplo, né, lá com o NetBeans. Então temos aqui. Então eu criei aqui um projeto. Aqui tem o package do projeto. E aqui eu fiz essa minha CPU sleep, filha de thread. Tá? Então fiz aquele método mais clássico. Então o que eu estou fazendo? Aqui no método main, aqui no ponto de entrada, eu vou criar essa minha CPU sleep. E essa thread T, aqui estou mostrando um outro método que é setName. Então eu vou chamar essa thread como string, vou chamar aqui a thread azul, tá? O nome que você quiser dar. Deu start, a thread fica preparada para executar. Vou fazer aquele loop, estou aqui na thread principal, que é a thread que começa, né? A thread que você põe o Java para começar, para executar, ele tem uma thread principal. Então aqui eu vou fazer essa impressão de letras, parando a cada 2 décimos de segundo, imprimir essa letra, tá? E depois digo que vai terminar a thread que eu estou executando. Tá? Ao mesmo tempo que eu pus para fazer o start, vai começar essa outra thread que é um contador, ou seja, um contador de 0 a 29, em que eu vou pôr a thread para dormir 1 décimo de segundo. Tá? Aí tem aquele try catch, é uma exceção de interrupção, se houver algum tipo de problema, e vou imprimir esse contador. Ao fim desse loop, também vai terminar. E aqui no caso, o nome que eu estou pondo aqui, que eu vou mandar imprimir, é o nome da thread azul que eu estou criando. Então vamos pôr isso aqui para executar, nesse minha CPU. Então vamos lá. Run file e vamos ver a execução.
aqui. Então, na execução, ele começou a imprimir o contador 0, ou seja, antes mesmo que começasse a thread principal a imprimir, ele já iniciou a thread criada, aí depois foi impressa uma letra, deixa eu ver se eu consigo baixar um pouquinho aqui para você dar uma olhada, se ele começou a imprimir uma letra, e aí foi, hora hora outra, hora e outra, na verdade, aqui a nossa thread de números, ela para por menos tempo, né? Então por isso ela aparentemente executa com maior frequência, mas você não tem controle sobre isso, né? Então eu tentei aqui fazer uma thread dormir 1/10 de segundo e a outra 2/10 de segundo. No final das contas, quando terminar esse loop aqui, eu vou colocar a mensagem, vai terminar, current thread é a thread azul, porque é só uma que eu criei, get name, aí lá, vai terminar a thread azul. Ainda tinha letra para ser impressa, vamos colocar aqui, ó, ainda tinha letra para ser impressa, então por isso que ele colocou lá grstuvwxy. Aí vai terminar a thread main, que a thread é o nome dela por default que estava sendo executada também. Tá? Se eu executar novamente, né, pode até ser que tenha alguma variação na impressão, porque depende de uma série de fatores. Então, podemos até ver se vai executar a mesma coisa, só por curiosidade. Você também faz esse teste. Tá? Então, aqui no caso, aparentemente está executando da mesma forma, né? Porque, na verdade, 1/10 de segundo ou 2/10 de segundo é um tempo muito grande para pequenas sutilezas entre uma thread e outra, mas você não tem uma garantia, poderia até ter tido uma aparência diferente. Eu não teria que comparar as duas imagens para ver se teve alguma pequena diferença, mas, em geral, quer dizer, eu estou tentando executar as duas mais ou menos no mesmo tempo. Tá? Então, com isso, a gente termina esse exemplo. Vamos retomar lá a nossa execução aqui. Então, a gente viu lá os métodos sleep, o método getName, o método current thread, tá? E vamos para os próximos aqui. O método join. Eu tenho um exemplo de join, mas esse é um exemplo que depende de... Está num exemplo com gráficos, e a gente vai ver gráficos na próxima aula, aí depois eu dou um exemplo disso. O que faz o join? Faz com que a thread atual espere até que a thread XYZ invocada termina. Então eu faço XYZ join. Tá? Então a gente vê isso aqui posteriormente. Existe também um método getPriority e setPriority para definir as prioridades dessa thread. Tem algumas constantes no Java. Então o maxPriority é prioridade 10, minPriority é prioridade 1, a norm é a 5 e assim por diante. Para tentar fazer com que uma thread execute com mais frequência em relação à outra. Tá? Lembrando que isso você dá uma instrução para a JVM e o sistema operacional vai resolver. Se eventualmente um sistema operacional tiver, por algum motivo, decidiu, ou um processador com o sistema operacional, na sua implementação decidiu que todas as threads sempre vão ter a mesma prioridade, então não há nada a fazer. Quer dizer, eu posso até dar esse comando, mas por baixo dos panos vai executar na mesma prioridade. Yield. Esse método yield permite que outras threads de mesma prioridade tenham uma chance de serem executadas. Então, por exemplo, eu estou executando uma thread. Se eu executo o método yield, eu libero, eu falo assim, olha, eu cedo a vez, né, e faço, peço para que outra thread possa ter a chance de ser executada. Tá? Então, assim, é muito comum quando você está dirigindo no exterior, num país de língua inglesa, você encontrar aquele símbolo, né, uma placa de trânsito, escrito yield, né, e isso aí você vai lembrar do Java, né, se você ainda não dirigiu num país no exterior. Esse yield é ceda a vez, né, você espera para que outra execute. Também depois eu mostro um exemplo sobre isso. E aqui vem uma coisa extremamente importante, ou seja, sincronização. Esse tem um exemplo que eu vou mostrar. A gente consegue essa sincronização pelo uso da palavra synchronized, associada a métodos ou associada a blocos. Né? Eu poderia ter um bloco while, por exemplo, né? Onde eu uso a palavra synchronized,
mas mais comumente a gente coloca funções que sejam desse tipo sincronized, usem essa palavra reservada. O que a gente consegue com isso? Se você coloca a thread mais de uma thread para fazer alguma operação, por exemplo, um contador, né? Então eu pego o valor de uma variável, vou incrementar uma unidade, e aí eu pego esse valor incrementado e jogo na variável de novo, né? Então, por exemplo, soma recebe soma mais 1. Se tem duas CPUs passando por esse mesmo trecho de código, o que pode acontecer? Soma está valendo 10, recebe 1. Aí, antes de executar o código, eu posso ter a execução de uma outra thread que já fez esse incremento e já colocou isso como 11. Né? Aí eu jogo lá na outra thread, joga 11 por cima. Mas poderia acontecer também de eu pegar a variável 11 e aí a outra thread já pegar esse valor 11, colocar mais 1 e aquilo ali virar 12. Ou seja, fica às vezes um controle complicado. Então, assim, é interessante que você possa, numa região crítica do seu programa, principalmente em alguma coisa que tenha uma contagem que você queira fazer não simultânea, que se uma thread está rodando um trecho de código, a outra fique esperando a sua vez para executar. Assim que a outra libera esse trecho sincronizado, a outra entra, para evitar esse problema de duas acessando uma variável ao mesmo tempo, o que pode dar problema. Né? Então vamos fazer essa demonstração do testa colisão threads. É um programinha um pouco maior. Vamos ver ele rodando aqui e explicar os detalhes. Então estamos aqui no testa colisão threads, vamos mostrar aqui desde o início. Então temos o package aqui. Eu vou usar números randômicos também aqui para poder ilustrar threads em tempos diferentes. E aqui eu tenho o ponto de entrada. Né? Então aqui a thread principal, eu defini a semente dos números randômicos para que cada vez que eu executar tenha um valor diferente. Né? E aqui eu vou pegar uma referência do tipo testa colisão de threads e vou instanciar esse objeto. Observe que aqui testa colisão de threads não é filho de thread, ele implementa runnable, tá? Uma outra forma. E aí vou criar duas threads. Thread verde vai ser new thread, passando essa referência x, e eu vou chamar essa thread de verde. Vou startar a thread verde. Da mesma forma, tem aqui thread amarelo, new thread amarelo, passando a referência x. Também vai executar no mesmo método run. Amarelo, start. Então, eu estou aqui com dois objetos, né, que eu instanciei, duas threads, uma chamada verde, outra chamada amarelo. Aqui eu tenho um atributo e um método, que é um número randômico, né? Então, eu instanciei esse objeto aqui, e eu vou fazer get random number, o mínimo e o máximo. O que significa isso? Se eu passar random number entre 0 e 4, eu vou criar qualquer um dos números de forma aleatória, ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. E vai ser números longos, porque eu vou usar isso aqui como tempo de sleep, tempo de atraso. E aqui tenho talvez o mais importante, a variável que vai ser disputada por duas CPUs, duas threads na verdade, que vai ser um contador. Começa de 0, é uma variável estática, e aqui nós temos o nosso run. Então run é um loop infinito, então aqui esse programa não vai terminar, né? Vai ficar o tempo inteiro essas threads rodando, e eu tenho lá um método colisão. Então vamos prosseguir aqui. Então, nesse altera contador, que é um outro método que eu criei, eu vou colocar o nome da thread, vou colocar o contador que a thread pegou, o valor dessa variável contadora que a thread pegou, tá? E aqui o valor do contador propriamente dito. Antes, eu acho que fica mais fácil, ao invés de explicar esse método agora, vamos começar no método colisão, tá? Então imagina que eu tenho aqui, ó,
esse método colisão. Esse método colisão, voltando um pouco, ele vai ser chamado no run. Então ele vai ser chamado tanto pela thread amarela quanto pela thread verde. Então vamos colocar o método todo na nossa tela. Eu vou ter duas modalidades. Então eu tenho a modalidade que eu vou comentar aqui, que é o não synchronize, e essa outra que é synchronize. Então aqui só vai entrar uma thread por vez. Então eu tenho um contador verde e um contador amarelo. Duas variáveis auxiliares, tá? Lembrando que a gente tem aquela variável contadora estática para a classe inteira. Então aqui eu vou gerar um tempo de atraso em milissegundos entre 50 e 150. E aí o que eu faço? Se a thread atual, o nome da thread atual for verde, aqui eu estou só verificando se a thread que está executando nesse momento, já que as duas vão entrar nesse método colisão, se for a verde, eu vou copiar uma cópia do contador para contador verde e vou incrementar esse valor do contador verde. Se for a thread amarelo, eu vou pegar o nome estou tentando aqui que eu só vou fazer o código se for o contador amarelo, se for a thread amarela. Eu pego o valor do contador e guardo nessa variável local amarelo. Tá? O que eu estou fazendo com esse trecho aqui? Então, essa variável verde, só a thread verde vai utilizar, e o contador amarelo, só a thread amarela vai utilizar. Todas elas colocando uma cópia do contador, que é como se fosse global, estática, e é usada pelas duas. Aí eu começo o código, vou fazer uma interrupção, e aí vem thread sleep, milissegundos. Então ela vai descansar um tempo aleatório entre 50 e 150 milissegundos. Então, onde é que eu gero esse tempo aleatório? Tá? Esse tempo aleatório ele foi gerado aqui. Tá? Cada thread, cada vez que entrar aqui no colisão, lembrando que esse colisão está num loop infinito, tá? Eu vou gerar um número diferente. Então, com isso, esse número, esse tempo de dormir da thread verde ou da thread amarela vai mudar. Ou seja, ora uma está dormindo 100 milissegundos, ora a outra está 70 milissegundos, para poder dar a chance delas executarem aleatoriamente. Nisso que está executando aleatoriamente, pode ser que uma pega o valor do contador e outra já está com esse contador. Tá? Após dormir, eu estou usando aquele método yield, ou seja, então a thread que passar por aqui vai liberar para outra, né, de forma que as duas estejam executando simultaneamente e aleatoriamente. Aí agora que vem a grande questão. Quem é que vai incrementar esse contador? Então, quem vai incrementar? Aí vem o método que eu deixei para explicar por último. Então eu tenho aqui, estou passando verde, contador verde, e passando uma cópia desse contador global. Tá? E aí eu vou perguntar, se o verde for quem vai incrementar, tá? Eu jogo o contador verde no contador global e digo, olha, o contador está valendo tanto e foi alterado pela thread verde. Tá? Da mesma forma, quem vai incrementar? Se eu coloco aqui amarelo, uma cópia do contador amarelo e o contador, quem vai incrementar vai ser amarelo. Aí fala contador alterado por quem vai incrementar. Tá? E com isso termina o teste de colisão. Então vamos ver aqui o que está fazendo esse método aqui. Ó. Então eu estou colocando o nome da thread que está sendo executada, uma cópia do contador da thread, o contador é o valor dele real, tá? O valor dele nesse momento, e aqui uma string, quem vai incrementar, que por enquanto não é ninguém, e se entrar aqui, por exemplo, amarelo, e a corrente thread for amarelo, o que eu faço? Se o contador mais 1 não for igual ao contador da thread, ou seja, eu peguei o valor 10, por exemplo, tá? Incrementei esse valor. Tá?
Aí o contador da thread não é igual ao contador mais 1. Então, com isso, tem um problema nesse contador, ou seja, eu estou com um valor de contador que eu esperaria que fosse 11, e o contador não está valendo o valor atual que eu esperaria. Então, eu vou colocar problema com o contador. Agora, se nenhuma outra thread entrou aqui, né, para mexer com esse contador, quem vai incrementar é a thread. Então, eu vou fazer esse altera contador tanto para verde quanto para amarelo. A coisa é parece um pouco confusa, você tem que olhar detidamente, pensar um pouquinho e tentar entender. Ou seja, eu tenho esse contador que é acessado pelas duas threads, tá? Eu vou incrementar esse contador, né? Eu peguei o contador e incrementei, tá? Então aqui já está o valor que eu peguei da thread verde e o valor incrementado. Então, se era 10, o valor incrementado seria 11. Aqui eu vou perguntar, olha, o contador mais 1, ou seja, 10 mais 1, 11, é igual a 11, ou seja, eu estou na mesma thread verde. Tá? Então, se for isso, beleza, eu vou incrementar pela verde sem problema nenhum. Agora, o que acontece se entrou ao mesmo tempo ali? Ele mexeu no valor do contador, se a amarela entrou. Mexeu no valor do contador e fala assim, opa, esse 11 que eu ia colocar, alguém já mexeu nisso. Não é mais 10 mais 1, vai ser 12 mais 1, 13 mais 1, alguma coisa assim diferente. Então, com isso, eu falo, ó, deu problema. Entretanto, se eu trocar, isso fazendo sincronizado, nunca vai entrar ao mesmo tempo. Tá? Então, vamos rodar aqui e ver isso funcionando. Então, eu vou rodar e ver o que está acontecendo. Olha só. Então, aqui, eu estou observando que o contador está alterado, ora pelo amarelo, ora pelo verde, já que os tempos de espera são diferentes, e não há problema nenhum. Tá? O contador está seguindo, ora pelo verde, ora pelo amarelo. Tá? Então não há nenhum problema em relação a isso. Então eu vou parar aqui esse exemplo. E vou fazer a mesma coisa, só que agora, ao invés de fazer essa colisão sincronizada, eu vou fazer sem a palavra synchronized. Então, vai estar entrando nesse método colisão, ora uma, ora outra. Então, eu peguei o valor de contador, joguei numa variável local, né, uma variável minha contador, eu espero que a minha variável incrementada seja igual ao contador mais 1, tá certo? Só que tem gente entrando ao mesmo tempo, ou seja, o amarelo, o verde, etc. E aí pode dar problema. Ou seja, a gente vai ver quem vai incrementar aqui. Tá? Então, olha aqui. Ó. Se o nome da thread entrou e não bater o valor do contador com o que eu espero que seja, deu problema com o contador. Então, eu não faço o incremento e aí mudo essa história. Então, vamos pôr para rodar. Olha aqui. Ó. Problema com o contador verde, com o contador amarelo. Então, está acontecendo isso de uma forma aleatória porque está entrando as duas ao mesmo tempo, as duas obtêm o contador, e antes que altere em definitivo o valor do contador, ou seja, por exemplo, novamente, peguei o valor 100, localmente virou 101, aí eu vou jogar o 101 no valor do contador, ih, já mexeram com o contador. Aí eu digo, ó, deu problema porque alguém mexeu com esse valor de contador. Então, o Synchronized evita esse problema. Então, fica como exercício para o aluno você experimentar, você olhar e tentar até no papel, com lápis, tentar entender o que está acontecendo. Porque isso, eu acho que cada um tem o seu próprio ritmo para você ver o que está acontecendo. Tá? Mas eu acho que esse exemplo aqui é bastante interessante para você mostrar o valor dessa palavra synchronized e o efeito que dá você usar ou não o synchronized. A importância de você fazer isso. Porque, às vezes, num programa que você está usando mais de uma thread e essas threads estão concorrendo por valores de variáveis, acesso ao banco de dados, acesso à internet, pode dar muitos problemas. Então, por isso, a importância de você usar o Synchronized. E aí, vamos ver mais alguns métodos. Né? Existe o método wait, que é você bloquear uma thread à espera de uma notificação de outra. E existe essa notificação, ou seja, você notificar uma certa thread ou notificar todas as demais threads.
As demonstrações que eu tenho em relação a isso, tá? Existem muitos métodos de thread, eu vou fazer junto com a parte de interface gráfica, né? Eu vou colocar algumas bolinhas para serem animadas na thread, e que fica mais fácil de você verificar graficamente essas coisas acontecendo. Mas para isso, a gente precisa da próxima aula, que vai ser o módulo 10 de introdução ao uso de interfaces gráficas com o usuário. Então, por hoje a gente termina esse módulo, e aí a gente continua ainda falando sobre assuntos threads. Pratique, exercite, implemente esses exemplos, e vamos em frente.